seguidores, chamando, verificando a conexão. Sejam bem-vindos! Estamos ao vivo! Que maravilha! E hoje a gente vai ver esse tema super mega importante, que é sobre como usar a autocompaixão para tratar da nossa saúde emocional. E sejam bem-vindos. O Instagram está avisando agora aos seguidores. E nós estamos ao vivo com esse tema super mega importante. E hoje eu quero falar sobre um conceito fundamental que é para a nossa saúde emocional, né? Que é a autocompaixão. Então, em um mundo que muitas vezes nos pressiona, né? A sermos perfeitos, né? E alcançarmos resultados imediatos. Então, é fácil cair na armadilha da autocrítica, de você se criticar, você dizer coisas desagradáveis para você mesma. Então, isso, gente, é um maltrato à sua saúde emocional quando você se autocritica, né? Quando você diz coisas desagradáveis para si mesmo. Então, mas a compaixão, gente, ela pode ser essa ferramenta poderosa, né, para o nosso bem-estar emocional. É muito importante que tenhamos nós mesmos como pessoa, como nossos melhores amigos. Então, diga para você mesmo: eu sou meu melhor amigo, eu sou a minha melhor amiga. Então, da mesma forma que você trata um colega seu, uma colega, você também precisa se tratar, tá? Isso vale dizer que quando você trata bem a sua colega, quando nós temos muitas feridas, a gente tende a maltratar o outro. Então, a gente precisa corrigir as nossas feridas, sarar as nossas feridas, para que a gente saiba tratar bem o outro. E é um dos mandamentos, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, eu só posso amar o outro. Eu só posso amar o outro quando eu mesmo me amo. Então, isso é como se fosse um termômetro, né? Como é que eu sei que eu estou amando o outro quando eu me amo? Porque é uma referência, você vai ter como referência o seu amor próprio. Como é que eu sei que eu amo fulano? Quando eu estou me amando. Então, se eu me amo pouco, eu amo o meu próximo pouco. Se eu me amo mais, eu amo o meu próximo mais. É uma referência, uma régua, tá? Então, autocompaixão, gente. O que é autocompaixão? A autocompaixão é tratar a si mesma com a mesma bondade, com a mesma compreensão, né? Que você ofereceria a um amigo, a uma amiga sua, em momento de dificuldade, tá? Então, uma amiga sua está sentindo dificuldades, né? O que você faz? Como é que você lida com esse momento da sua amiga? E isso, para que você ofereça o melhor nesse momento de dificuldade para sua amiga, isso envolve 3 pontos principais. Que o primeiro é a bondade consigo mesma, é a bondade. Sejam bem-vindos, quem está entrando aí, sejam todos bem-vindos. E a gente hoje está falando de um tema super mega importante, que é a autocompaixão para tratar a nossa saúde emocional. E o primeiro componente que é principal, gente, para a gente saber lidar com os momentos difíceis de uma amiga nossa, né, é a bondade consigo mesma, né? Então, eu preciso ser boa comigo mesma. Então, em vez de eu me criticar severamente, né, por erros e por falhas, eu preciso reconhecer que todos nós somos humanos e que errar faz parte do aprendizado. Então, errar, gente, é bom. Por quê? Ai, Silvana, mas por que errar é bom? Porque errar, ou eu acerto, quando eu vou fazer alguma coisa, o seu medo de errar evita que você acerte ou então evita que você tenha um aprendizado. Então, por isso que errar é bom. Ou eu vou fazer algo,
para que eu acerte, ou eu vou fazer algo para que eu aprenda. Então, fazer algo é bom, tá? Então, a bondade consigo mesma, que é o primeiro componente que envolve essa autocompaixão, é a bondade consigo mesmo. Então, a bondade comigo. Então, bate agora no teu peito e diz assim: eu vou ser boa comigo mesma. Vou ser boa comigo mesma. Seja bem-vinda, Fatinha. Então, em vez de se criticar, tá? Ao invés de você se criticar severamente com erros e por erros ou falhas que você teve, reconheça que todos nós somos humanos e nós somos passíveis de erro. E com o erro, a gente tem um aprendizado. Esse é o primeiro componente para termos autocompaixão. O segundo componente para que tenhamos autocompaixão é a humanidade compartilhada, né? Então, lembre-se de que todos enfrentam desafios e dificuldades. Então, muitas vezes, quando a gente está triste, né, passando por alguma dificuldade, a gente acredita, nossa, a gente olha nas redes sociais e diz, nossa, como esse povo é feliz, só eu sou triste, só eu sou infeliz, não é assim? E alguém já se sentiu assim? Então, lembre que é uma máscara, as redes sociais, muitas vezes, é uma máscara, só mostra o melhor, né? É feito é como se fosse um teatrinho ali, e só que nós todos sentimos desafios e dificuldade, nós enfrentamos desafios e nós temos dificuldade. Então você não está sozinho. Você não está sozinho. Você já pode bater no seu peito, eu não estou sozinho nas minhas dificuldades. Por quê? Porque isso ajuda, quando você fala dessa forma, isso ajuda a reduzir a sensação de isolamento, tá? Isso ajuda a reduzir a sensação de isolamento. Então, primeira coisa é a bondade consigo mesma, para você ter autocompaixão. A segunda é humanidade compartilhada. Você lembrar que não é só você que tem desafios, que enfrenta desafios, e não é só você que tem dificuldades, tá? Que nós não estamos sozinhos nas nossas lutas. E com isso, gente, ajuda a reduzir a sensação de isolamento, tá? O terceiro requisito para que a gente tenha autocompaixão, e essa autocompaixão tratar o nosso emocional, é ter a consciência plena, tá? O que é consciência plena, Silvana? É que nós estejamos cientes dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, pensamentos e sentimentos. Sem julgar, que pensamento chato, ou que pensamento feio, ou que pensamento pecaminoso, né? Ou sentimento, se eu estou com raiva, puxa, que sentimento pecaminoso. Então, assim, não julgar os nossos pensamentos e nem os nossos sentimentos, não julgar. Então, é aceitar as nossas emoções, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Nós precisamos aceitar. E é como se você fosse duplo, né? É uma Silvana observando a outra Silvana. Então, a consciência plena é você estar consciente de que você está pensando isso, de que você está sentindo isso. Então, uma Silvana observando a observadora. É o observador e a observada, né? O observador observa que a observada está pensando sentimentos, pensando e tendo sentimentos que não são legais, podem ser até pecaminosos, mas que você não julga. Você diz, nossa, isso é a humanidade da outra Silvana. Então, aceitar as suas emoções, sejam elas positivas ou negativas, como parte de uma experiência humana. E aí, quando você reconhece seus pensamentos e seus sentimentos, isso fica fácil de você tomar uma nova atitude, de você tomar um rumo na sua vida. Enquanto você esconde, você fica escondendo, colocando embaixo do tapete seus pensamentos e seus sentimentos, você nunca vai tomar uma decisão, porque você fica escondendo, você fica usando máscaras.
Então, reconheça o que você pensa, reconheça o que você sente, tá? No dia que você está triste, nossa, estou fraco hoje, está fraco, e daí? Não julgue, estou fraco. E que bom que não só sou eu, né, que tenho fraqueza, outras pessoas têm fraquezas também, né? E aí, em vez de se criticar, que coisa feia, não diga, Silvana, eu estou vendo a sua dor. Então você vai dizer assim, Silvana, estou vendo a sua dor, tá? Você vai dizer para você mesma, eu estou vendo a sua dor, eu estou sentindo a sua dor. Eu vejo você, Silvana. Então, quando você toma essa consciência de que você está pensando, está sentindo, isso você está reconhecendo a sua fragilidade. E quando você reconhece a sua fragilidade, você pode descobrir até onde você quer chegar, qual o nível que você quer chegar. Se eu estou nessa fragilidade, eu quero subir quantos níveis? Se eu estou com a fragilidade menor, eu preciso subir um nível, dois. Se eu estou muito baixa a minha fragilidade, quantos níveis eu preciso subir? E o que eu preciso fazer? Então, quando você reconhece as suas fragilidades, sejam as suas emoções positivas, tá? Ou negativas, que aí você vai descobrir o seu nível. Então, isso é uma experiência humana. E com essa experiência, você vai descobrir quantos níveis você precisa alcançar para que você saia daquela ambiência, saia daquela energia em que você está e que você possa alcançar níveis mais altos de experiências humanas, tá? E por que é importante a autocompaixão, né? A autocompaixão, ela vem tratar a nossa saúde emocional. A autocompaixão, ela está muito associada a uma série de benefícios emocionais. E a gente vai saber agora quais são esses benefícios emocionais. Então, sejam bem-vindos, vocês que estão entrando, tá? Já vai dando o joinha, vai dando o seu like, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Gratidão por vocês também estarem ajudando a divulgar essa live. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, sejam todos bem-vindos. Luciano Monteiro, seja bem-vindo. E hoje a gente está vendo esse tema super mega importante, que é a autocompaixão, onde está associado a uma série de benefícios à nossa saúde emocional. Então, primeiro benefício da nossa saúde emocional, para que nós tenhamos essa autocompaixão, a primeira coisa é a redução da ansiedade e depressão. Quando você tem a autocompaixão, você reduz o nível de ansiedade e reduz o nível de depressão. O que é ansiedade? Qual a diferença de ansiedade e depressão, Silvana? A ansiedade é quando a maior parte dos seus pensamentos estão na frente. A maior parte dos seus pensamentos estão no futuro. Vamos dar um exemplo. Se eu estiver aqui com você, fazendo essa live, e eu estiver pensando no que eu vou fazer depois, o que eu vou fazer depois? E aí, e se não der tempo? Né? E se fulano não me esperar? Ah, e se eu demorar muito, né? Então, se eu fico pensando no depois, a maior parte dos pensamentos no depois, ao invés de estar aqui nesse momento, que é o aqui, que é o agora, que é o momento, que é o hoje, então isso chama-se ansiedade. E depressão. A depressão é quando a maior parte dos meus pensamentos elas estão no meu passado. Como, Silvana? Quando eu estou, por que eu não estudei mais cedo? Por que eu não casei com fulano de tal? Por que eu não tive mais filhos? Por que a fulana de tal me botou para fora do meu trabalho? Não sei por que eu fui ter filho muito tarde. Então, você está sempre com os pensamentos, em tudo que você faz, os seus pensamentos, a maior parte está no passado.
Então, isso chama-se depressão. Então, a autocompaixão é um dos requisitos para que nós possamos diminuir essa ansiedade e essa depressão, tá? A depressão sempre você fica se vitimizando. Ah, por que eu não fiz isso? Ah, se eu tivesse feito aquilo. Ah, por que eu não fiz aquilo? Se eu tivesse agido dessa forma. Então, isso traz um sentimento depreciativo. Quando você fica se julgando, você se fica depreciando, né? Com autocrítica. Então, a autocompaixão, ela reduz o nível da ansiedade e da depressão. Então, ser gentil consigo mesma. Seja gentil. Como se fosse você fosse ser gentil com a sua melhor amiga, tá? Então, ser gentil consigo mesmo, ela pode ajudar a diminuir os níveis de estresse e a promover uma mentalidade mais positiva, tá? Então, é muito importante nós lembrarmos que nós somos energia, tá? E tudo aquilo que a gente pensa, tudo que a gente sente, a gente emite uma energia, e essa energia ela chega primeiro do que o nosso corpo físico, tá? Então, tudo aquilo que a gente doa para o universo volta para nós. Então, se eu emito uma energia negativa, tanto em pensamentos como em sentimentos, essa energia chega primeiro e ela já volta antes do meu corpo chegar em algum local, tá? Então, a segundo ponto, o segundo benefício, né? O primeiro é a redução da ansiedade e da depressão quando eu tenho autocompaixão comigo mesma. E o segundo benefício é o aumento da resiliência. O que quer dizer isso? É quando você se trata com compaixão, né? É mais fácil se recuperar de desafios e adversidades. Como é que é resiliência? Resiliência é você esticar e voltar ao mesmo tamanho. Vamos dizer, uma esponja. A esponja, quando eu aperto ela, ela não volta para a mesma espessura. Isso é resiliência. Quando a pessoa não é resiliente, ela tem traumas, ela tem dificuldades e ela fica lá, né? Ela não volta. Os sentimentos delas continuam tristes, depressivo. Quem é resiliente entristece, mas logo volta para o seu normal, né? Para a sua saúde emocional, para sentimentos de ondinhas e nunca sentimentos de picos e vales. Então, a resiliência é você ter essa capacidade de você voltar ao normal mais rápido. Então, quando você tem essa autocompaixão, ela aumenta a sua resiliência. É quando você se trata com compaixão, gente, é muito mais fácil de se recuperar de desafios e adversidades, tá certo? Esse é o segundo ponto da importância de termos a autocompaixão. Repetindo, primeiro é a redução da ansiedade e depressão, quando você tem autocompaixão. Segundo, é o aumento da resiliência, que é você ter a capacidade de voltar às suas emoções anteriores. E terceiro, melhor relacionamento com os outros. Quando você tem autocompaixão, você melhora o relacionamento com os outros. A autocompaixão, ela pode melhorar a sua empatia. Lembra que o segundo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo? Então, se eu tenho empatia por mim mesma, eu vou ter empatia pelo outro. Se eu compreendo a situação em que eu estou, se eu compreendo os pensamentos que eu estou sentindo nesse momento, se eu compreendo os meus sentimentos, eu também vou ter com os outros. E isso fortalece as nossas relações. Por isso que é importante o autoconhecimento, a gente se autoconhecer. Puxa, eu sinto isso.
nossa, eu tenho esses pensamentos, mesmo que você ache que são pensamentos feios, sentimentos pecaminosos, né? Pensamentos pecaminosos. Mas quando você reconhece, você pode passar para um nível superior, né? Você pode buscar o caminho de elevar esses sentimentos, de elevar seus pensamentos para se tornarem positivos. Então, isso quando você entende a si mesmo, tá? Quando você reconhece, você tem autocompaixão com você mesma, você tem a empatia e tem a compreensão em relação aos outros, onde fortalece as relações com o outro, tá? Então, lembrando, né, por que que é importante? Porque reduz a ansiedade e depressão, aumenta a resiliência e melhora o relacionamento com os outros, tendo a autocompaixão. E como que é, né, praticar, como é que é praticar essa autocompaixão? Então vamos lá, gente. Como é que eu pratico essa autocompaixão? Primeiro, você tem que falar para você mesmo como é que faria com um amigo. Você vai exercitar quando você diz assim, puxa, que é minha melhor amiga? Ah, minha melhor amiga é a Aline. Então, a Aline, o que, que eu faria? O que, que eu diria para a Aline? Né? Eu diria, se ela estivesse nessa situação em que eu estou, o que, que eu diria? Eu diria assim, Aline, olha, você tem muito potencial. Você só hoje você está nessa situação, mas lembra quantas vezes você já esteve nessa situação e que você superou? Você tem muita resiliência. Isso é só um momento, isso vai passar. Veja quantas coisas boas você tem. Então, quando eu faço uma referência de como eu faria com o meu amigo, tá? Eu vou fazer a mesma coisa comigo. Então, eu vou praticar a autocompaixão comigo mesma. Então, quando você se sentir mal, pergunte o que eu diria para um amigo nessa situação. Primeira coisa, né, Aline? Olha aí, Aline, viu? Tá presente. Então, o que que eu diria a um amigo nessa situação? Ah, eu diria isso, isso, isso. Então, eu vou dizer comigo mesma. Primeira coisa é essa relação. Você fazer uma relação, o que é que eu diria com fulano? Então, vou dizer comigo mesmo. E uma outra exercício, gente, que é mega, mega poderoso, é você escrever uma carta, tá? É escrever uma cartinha para o seu escrever uma cartinha para você mesma, tá? É escrever uma carta, né? O que que diz nessa carta? Dizer essa carta, ela vai expressar os seus sentimentos. Eu estou sentindo isso, estou me sentindo abandonada, estou me sentindo desprezada, estou me sentindo sem capacidade, estou me sentindo fraca. Então, você vai escrever. Quanto mais você escreve os seus sentimentos, e aí, gente, é muito importante o autoconhecimento, quando você começa a se alfabetizar, tá? Emocionalmente. Então, assim, meus clientes, eu tenho mentoradas que elas não sabem dar nome aos sentimentos. Ah, tô bem. Ah, Silvana, hoje eu não tô legal. Mas o que que é não tá legal? Não tá legal é porque o quê? Ah, tá se sentindo incapaz, tá se sentindo com ciúmes, tá se sentindo fraca, tá se sentindo desprezada, tá se sentindo menosprezada. O que que você está sentindo? Então, isso é muito importante, tá? Esse autoconhecimento para que você se alfabetize emocionalmente e saiba falar dos seus sentimentos, né? Quando você fala dos seus sentimentos, nessa carta, onde você vai escrever esses seus sentimentos, você vai oferecer palavras de encorajamento, tá? Você vai encorajar a pessoa e dar todo o seu apoio, tá? Então, você coloca lá, né, endereçada a você? Então, quem é, para quem eu vou escrever? Para mim, Silvana. Então, você vai dizer o seu nome. Para mim, Silvana. Para mim, Aline. Para mim, Mário. Para mim, Rosa. Para mim, Adelma. Então, você vai escrever. Para mim, Eliane. Então, você vai escrever, Eliane,
você está se sentindo assim, assim, assado, assado, tal, tal, tal. Aí você vai encorajar. Vai encorajar, olha, mas lembra quantas vezes você já passou por isso? E quantas vezes você já se levantou? Você pode fazer referência com outras pessoas. Você vê fulano de tal? Sentia isso, 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 e olha como ela está hoje. Então, é muito importante também você fazer referência com alguém que você admira, tá? Se você admira alguém e quer modelar essa pessoa, você pode também, nessa cartinha, você lembrar disso, ó. Olha fulano que você admira tanto. Ela também passou por isso, por isso, por isso. Olha hoje como é que ela tá, né? E o que foi que ela fez? Ah, ela fez isso, fez isso. Você vai dar um apoio nessa carta. Então, a escrita, gente, em próprio punho, tá? Não digite, mas o seu próprio punho, porque esse movimento da mão, ele ajuda você a trazer seus pensamentos, seus sentimentos, a resolver o que tem aqui dentro. Então, com o próprio punho, vai escrevendo essa carta, tá? Então, esse é o segundo ponto, né, que você precisa para praticar a autocompaixão, que é falar sobre como você está se sentindo, e segundo, é escrever uma carta para si mesma, tá? E o terceiro ponto, gente, é a meditação de autocompaixão. E como é que é essa meditação de autocompaixão? É você reservar alguns minutos para meditar, né? Como é que é isso, Silvana? Você vai focar, que é meditar. Meditar é focar, gente. Quem não sabe o que é meditar é quando você foca em algo, tá? Existe foco numa vela, existe foco numa música, existe foco no barulhinho da chuva, existe foco de você olhar, ou de você escutar, ou de você sentir, existe o foco na respiração. Então, meditar é focar em algo. É onde você diminui a quantidade de pensamentos. Porque se você deixa livre, seus pensamentos pensam uma coisa, pensa noutra, pensa noutra, 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 noutra. E o que é meditar? É você segurar seu pensamento em algo, em uma coisa. Então, meditação de autocompaixão é quando você reserva alguns minutos para meditar, focando em enviar amor e bondade para você mesma, tá? Envie amor e bondade. Então, imagina você saindo do seu coração uma luz violeta e emanando por todo o seu corpo, circundando todo o seu corpo, enchendo de bondade e amor essa luz violeta. Então imagina que isso é todo o amor de você compreender você mesma. E aí você pode fazer referência com o Mestre Jesus. O que Jesus falou quando ele estava lá na cruz, né? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então, isso é o amor. Então, imagina essa luz violeta circundando, né, em volta do seu corpo, né, saindo essa luz violeta. Enquanto você está focando nessa luz violeta, saindo do seu coração, emanando amor, tá? Emanando bondade para você mesma. Isso é a meditação de autocompaixão, tá? Então, eu quero saber de você, você que está ouvindo agora, já pode ir apertando aí os coraçõezinhos, para que o Instagram, né, entenda que essa live é importante e que possa anunciar para mais pessoas, tá? Então, você que está aí, qual dessas 3 tarefas é fácil para você colocar em prática? É você falar dos seus sentimentos para você mesma? É você escrever a carta? Ou é você fazer a meditação da compaixão? Qual desses 3 fica mais fácil para você colocar em prática a autocompaixão, a meditação da autocompaixão? Foque em um exercício, tá?
Você pode estar aí com a caneta escrevendo. Eu amo quando você vem para a minha live e que você escreve, né? Isso é muito importante. Isso fixa mais esse movimento de você escrever, olhando o que, é que eu penso, o que, é que eu falo, né? Observando, ouvindo o que eu falo e tentando colocar no papel. E isso ajuda a fixar o conteúdo que você está tendo aqui. Mas fixe em apenas uma, tá? Fixe em uma atividade. Qual desses três fica mais fácil para você? Então, escreva aí, o que é mais fácil para você praticar autocompaixão? É falar para você, do mesmo jeito que você falaria para uma amiga? Qual é o outro exercício? É escrever a carta para você mesma? E o outro exercício é meditar. É a meditação da autocompaixão, que é você reservar um tempo focando em você, emanando amor e bondade para si mesmo. Qual desses três você vai começar a colocar em prática? Escreve aí embaixo, gente. Escreve, tá? Quando você escreve aí, isso ajuda a fixar esse conteúdo. E aí, eu sei que aqui o Instagram ele tem um delay, né? Você pode estar até digitando, mas só depois é que aparece, tem esse delay no Instagram. Enquanto você escreve isso, tá? Enquanto você escreve, eu quero que você lembre que a autocompaixão, ela não é sinal de fraqueza. Repetindo, a autocompaixão, ela não é um sinal de fraqueza, mas é sim de demonstração de força. Você está tendo força e está se autocuidando naquele momento. Então, a compaixão é um cuidado com a sua saúde emocional, gente. As nossas emoções, elas é que comandam as nossas atitudes, tá? Elas que comandam as nossas atitudes. Então, esse exercício é primordial para que você se sinta bem no seu dia a dia. Então, coloque em prática a autocompaixão consigo mesma. E lembre-se que a autocompaixão, ela não é uma fraqueza, mas sim, né? A autocompaixão é a demonstração de força e de autocuidado. Então, quando nós cultivamos a autocompaixão, você estará investindo, é um investimento na sua saúde emocional. E é isso que eu trabalho, tá? Com as minhas mentoradas. É esse investimento na sua saúde emocional. Onde a gente cria um espaço mais saudável, né? Um espaço com nós mesmos, de crescer, de nós crescermos e prosperar. E aí é muito importante você saber, se você está passando por alguma dificuldade financeira, lembre que o desenvolvimento pessoal, né, e o crescimento financeiro, eles estão ligados, interligados. Quanto mais você cresce pessoalmente, mais você cresce financeiramente, tá? Porque eles estão interligados. Então, é isso que as minhas mentoradas aprendem, tá? Então, eu tenho uma cliente, a minha Eliane, ela veio para tratar de perca de peso, mas aí nessa mentoria, ela aprendeu a cuidar de si mesma. E aí ela começou a colocar, ela é uma empresária, né? E ela começou a colocar mais uma filial de vendas de carro. Hoje ela tem 3 locais de vendas de carro, 3 lojas. Por quê? Porque ela foi aprendendo a se desenvolver pessoalmente. Então, o problema, gente, nunca está fora. Lembra? O problema está dentro de nós, tá? O problema não está fora, o problema está dentro de nós. Então, quando nós crescemos, quando nós nos autoconhecemos, tudo ao nosso redor melhora. Vocês sabiam disso? Sabiam? Sim ou não? Coloca aí. Então, ao cultivar a autocompaixão, você estará investindo. Você estará investindo na sua saúde emocional, criando um espaço
mais saudável para você crescer e prosperar. Então, eu espero que essa mensagem que você escutou, quem já chegou depois, volta, ela vai ficar gravada, que você volte para assistir desde o início, isso é meia hora, é rápido, né? Eu espero que você ressoe isso com você o dia todo, todos os dias, tá? O crescimento pessoal, ele tá ligado ao crescimento financeiro. Se você não tá bem financeiramente, tá? Se você não tá bem, é porque emocionalmente você não está bem. Nós somos energia e quando a gente emite uma energia desagradável, essa energia volta para a gente. Então lembra que quanto mais você desenvolve pessoalmente, financeiramente também, tá bom? Então, gente, ó, beijo, 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 beijo no coração e que você coloque em prática esse conteúdo que você aprendeu, que você possa compartilhar para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo e possamos nós, eu, você, todos nós, possamos ser pessoas saudáveis emocionalmente, tá bom? Então, ó, beijo grande e nós temos mentoria, que a gente trabalha isso. O nome da nossa mentoria é Saúde, Autoestima, Poder. Olha que nome lindo e poderoso. Saúde, autoestima, poder. Essa é a nossa mentoria. Se você tem interesse de crescer pessoalmente e financeiramente, para ter uma saúde emocional, entre em contato comigo pelo Instagram ou pelo meu telefone, que você também encontra no início no Instagram. Tá bom, gente? Então, beijo grande, beijo, beijo, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.